Senhoras e senhores, estamos começando o Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano André Trevisan, e ele, o nosso psicólogo, promoter, Érico Pérez, e sua imponente barba. Eu quero salientar hoje aqui que o Luciano está começando a cultivar aqui também, né? Um cavanhaque aqui que promete muito, né? Promete muito, mas nunca vai ter essa imponência vamos toda. Vamos ver, deixa ele vir, né? Não Acho tem que esse tá vindo potencial legal. todo. Dá um close ali, Dudu. Olha só como não tá tem, vindo, não ó. tem esse potencial. Olha ali, ó. Meu Deus do céu. Tá vindo mas, com tudo. Né? Cavanhaques à parte, barbas à parte, vamos falar sobre o nosso convidado que nos dá a honra da sua presença hoje. Temos um convidado muito especial. Ele dispensa apresentações, então o que a gente vai fazer é recapitular aí alguns dos cargos e posições que ele já ocupou, né? Além de empresário, já foi vereador em Francisco Beltrão por 2 oportunidades, já foi secretário municipal de meio ambiente, já foi chefe regional do IAP, né, que é o Instituto Ambiental do Paraná, e atualmente é simplesmente o prefeito de Francisco Beltrão, no seu segundo mandato, né, a maior cidade do Sudoeste. Estamos falando do filho da dona Ilse, do seu Sérgio, do irmão da Suzane, da Aline, do Paulo Sérgio, do esposo da Joyce, do pai do Júnior e da Luíse. Ninguém menos que Kleber Fontana, nosso prefeito. Ô, louco. Seja bem-vindo, prefeito. E vocês já falaram algo que todo mundo sabe, né? Que é a maior cidade do Sudoeste. Ah, não. Para que não fique nenhuma dúvida. Para não deixar dúvidas. Nossos vizinhos certamente estão assistindo, né? Fica registrado aí. Fica já registrado. Então, se alguém tinha alguma dúvida, o Luciano agora... Não, ele realmente... Nem vou precisar pedir, né? Maior, quem que é maior. Então, não. Isso aí já tá... Isso aí não é dúvida. Está dado. Isso aí não é dúvida. Aliás, uma ocasião, o governador anterior estava em Beltrão e no carro, a hora que a gente desceu do aeroporto, ele vai e me pergunta assim: Kleber, como é que tá essa rivalidade aí com o White Duke aí? Aí eu falei: não, governador, não tem isso, não, nós estamos focados com Cascavel agora. Ele chega no Espaço da Arte e conta isso no público. Boa. Muito bem, muito bem. Agora a gente precisa avisar o prefeito que a gente tem aí um problema de educação, né? Tem um hábito aí meio questionável. Ao faturar. De deixar o convidado alguns minutinhos na geladeira até que a gente dê visibilidade aos nossos patrocinadores. Coisa rápida, prefeito. Não vai demorar. 2 minutos. No 2 máximo. minutinhos. No máximo, valendo. Então vamos lá. Começar? Vamos lá, nosso primeiro patrocinador, Iraci, Cafeteria e Confeitaria, né, uma das empresas mais tradicionais do ramo gastronômico de Francisco Beltrão. Um lugar sempre aconchegante, onde o atendimento é sempre muito bom e os produtos são sempre deliciosos, de alto nível, né? De muita qualidade. Outro patrocinador, Inovata Ambientes, a empresa do Gelson e do Fernando, empresa que comemorou 11 anos, alguns dias atrás, acabou de completar 11 anos, e que nesse tempo aí se consolidou, ultrapassou as fronteiras do município, vende e comercializa seus ambientes, seus projetos aí, tanto para escritório quanto para residência, para outros estados, né? E que é reconhecida pelo seu pós-venda diferenciado. Muito bem. Nosso terceiro patrocinador é a Merizio, distribuidor de medicamentos, ou Merizio Hospitalar. Hoje, né? Hoje, Merizio Hospitalar. Novo logo aí. A empresa da Nica e do Eduardo, outra grande empresa aí que tem se consolidado muito aí, são muito responsáveis, muito bem, sempre muito bem falados aí, né? Conceituados, está aí. E nosso outro patrocinador é o Instituto Balbinotti, dos profissionais Gisele Balbinotti, Rafael e Eduardo Balbinotti. A Gisele, que é nutricionista, o Eduardo e o Rafael, que são odontólogos e recentemente também lançaram a Academia da Face. Academia da Face, Academia da Face. Tá aberta aí, já funcionando com tudo. Passo na frente ali, o pessoal já está ali fazendo os exercícios. Exercícios faciais. Exatamente. Tá muito bem. Feito isso, vamos elogiar rapidamente o Dudu Nobre, né? Realmente precisamos continuar, manter essa tradição aí de elogiar o menino, né? Porque ele tem se saído cada vez melhor aí, né, Luciano? Apesar que hoje ele não conseguiu a cor exata da luz, né, das ribaltas, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Não é culpa dele, né? Não é culpa dele. Tá tudo certo. Isso aí. Agradecemos também o Jonatas Araújo, nosso editor de imagens. Isso aí.
E vamos pedir ao pessoal, né, para se inscrever no nosso canal, bonitinho, clica ali no inscrever-se, bem facinho, né? Perfeito. Poder comentar, poder curtir, poder indicar, compartilhar aí para os amigos, para que o nosso canal continue crescendo aí, que está vindo bem. Muito bem, então vamos adiante, voltamos aí ao nosso convidado. Prefeito, conta para nós, tá faceiro? Tô faceiro, mas tô atento. Porque eu tenho um amigo que diz assim, quando a coisa tá boa, cuidado, porque pode piorar, alguma coisa pode dar errado, né? Então, tô faceiro, mas tô atento. Tem que estar antenado. E precisa, né? Tá aí um prefeito que teve que enfrentar várias surpresas durante seus mandatos, né? Bastante coisa. Daqui a pouco a gente chega lá, né? Exatamente. Mas, prefeito, conta para nós aí, se a gente fosse deixar um pouquinho de lado essa parte do trabalho, como você se descreveria? Quem é Kleber Fontana? Pois é, sempre é difícil se descrever, né? Mas eu penso que é uma pessoa que começou, como muitos, né, lá embaixo, estudando um pouco, trabalhando, ajudando em casa, como é a vida da maioria das pessoas, da grande maioria das pessoas, né? Nós somos de família muito simples e sempre trabalhando muito, todos, e em dado momento a questão do participar, né? Então começou lá no Colégio Reinaldo Sás. Vamos fundar o Grêmio Estudantil. Bairro Alvorada, eu sempre estudei, quase sempre em escola pública, aqui em Beltrão no Suplicy, depois no Reinaldo. E aí você começa a se descobrir que tem alguma liderança, ou as pessoas, né? Acho que não é nem a gente que se descobre, as pessoas começam a apontar alguma liderança. Então eu fui lá presidente do Grêmio, depois na faculdade fui presidente do diretório acadêmico e em 2000 resolvo ser candidato a vereador. E aí fui candidato a vereador, uma experiência fantástica, porque fiz 300 e poucos votos, 340 votos. 340. E é interessante porque, e aí eu acho que todos que entram, entram com uma ideia de fazer muito mais, mas também sem conhecer praticamente nada do que é política, né? Na primeira. Então eu lembro assim que fui para a rua fazer a campanha, na época era 90 dias campanha, né? E um número enorme de candidatos. E aí eu fiz 350 votos e fiquei desgostoso nos primeiros dias, assim, sabe? Fiquei meio desgostoso. Falei, não sou para isso e tal, não vai virar. E havia até desistido. E aí houve um convite para ir para trabalhar no IAP, hoje IAT, Instituto Ambiental do Paraná. E eu aceitei, né? Um desafio. E a partir dali eu digo, não, vou tentar novamente. E aí fui candidato novamente na eleição de 2004. Né? E aí já fiz 1.346. Aumentei 1.006 votos, né? Exatamente. Então isso realmente bem é algo que motiva, né? Daí disse, bom, então é sinal que a gente não é tão mal assim naquilo que faz, né? Se conseguiu no segundo momento, né? Sim. E aí trabalhamos, fizemos toda uma... E aí entra aquela parte da inexperiência também, né? Como político, também você dá cabeçadas e tal. Até eu acho que a maioria das pessoas, elas passam por um período, quando começam muito jovens, até consolidar o seu pensamento, entender mesmo, né? A sua ideologia, até onde vai o seu lado social, o seu lado empreendedor, enfim, a visão de mundo. Não adianta nós imaginar que cidadão aos 25 anos, eu fui eleito aos 26, né? 26, ele tem plena convicção de tudo. Não, ele vai galgar. Hoje a gente não tem. Né? A pessoa tem 60, 70 anos e continua errando, 80 anos continua, acerta muito mais, mas ainda erra. Sim. E comigo não foi diferente. Então, tivemos alguns momentos difíceis, né? E conturbados, né? Fui para uma eleição de vice do grupo que hoje é meu adversário, são adversários nossos, né? Um grupo mais à esquerda. E depois retomo a carreira com um convite para assumir a Secretaria de Meio Ambiente. Como eu tinha estado no IAP, eu tive experiência, né, nessa área ambiental. E na época o prefeito era o Reichenbach, o deputado Reichenbach, ele queria criar a Secretaria de Meio Ambiente.
e ele tinha dificuldade em encontrar alguém que tivesse um pouco de experiência na área, né? Que não é fácil, mesmo nos dias de hoje, é bem complexo. Me fez o convite na primeira vez, eu não aceitei, porque nós éramos adversários políticos, né? Tá aí um ponto bem interessante, né? Vocês já haviam sido adversários em 2008? 2008, o convite foi final de 2009. Então, um pouco assim, no primeiro ano em que ele assumiu a prefeitura, né, a eleição que ele venceu, e o Kleber tinha sido candidato a prefeito vice do Duarte Chireia, né? Os dois pelo PT. Os dois pelo PT. E aí, no ano em que assumiu, o Reichenbach convidou você para ser secretário de Meio Ambiente. Né? Talvez o que facilitou isso, Luciano, foi justamente a postura que eu já havia adotado na própria campanha. Né? Como eu não tinha essa convicção de onde eu estava, foi um momento todo que me conduziu, provavelmente eu tenha deixado portas muito fáceis para esse convite, né? E aceitei, aí fomos trabalhar, não houve nenhum tipo de assim, condição, né? Não houve assim, não, vem, mas tem que se filiar. Foi tudo muito natural, né? E aí nós iniciamos um trabalho e tal, e esse trabalho acabou me projetando para retorno à Câmara de Vereadores, que aconteceu daí já em 2012, num outro grupo, né? Então, na verdade, eu me considero um privilegiado, porque eu disputei a eleição de 2008 num grupo e a eleição de 2012 no outro grupo, e fui eleito já no outro, o que é muito difícil, você migrar e se eleger. Sim. Né? E aí, dali para frente, vocês conhecem, né? Fiz um excelente mandato como vereador, e já fui projetado, fui candidato em 2016, saí com 12%, 14% das intenções de voto, e fechamos a eleição com 53%. Você tem uma aceitação muito boa, né, prefeito? Você tem... eu sou muito grato à população que percebe, imagino que perceba o que a gente realmente quer fazer. Né? Mas essa eleição aí, inclusive, foi muito interessante, né, prefeito? Porque você largou em terceiro lugar, né, nas pesquisas. E era o Neto Chireia prefeito com mandato. Havia a candidatura do Madruga, né? Madruga Espessato, se eu não me engano. E aí, a sua candidatura, quem era o seu vice? O Pedrão? Que era o Pedrão. Vocês largaram em terceiro. E é muito difícil um prefeito com mandato perder a reeleição, né? Não é tão... Mas é mais raro. Um pouquinho mais raro, né? Eu acho que é muito da análise do quadro, né? Você tem que saber fazer análise. Porque, assim, o que nós visualizávamos ali naquele momento? As pesquisas, não as pesquisas de intenção de voto, as próprias qualitativas, né? Que são, eu sempre digo, as principais são essas qualitativas que a população não acompanha, não conhece. Elas observam as pesquisas quantitativas, né? Mas ela demonstrava que havia uma rejeição muito grande da administração à época. Então, assim, o cidadão pode ter 48%, 49% da intenção de voto. Então, ele realmente ele é o franco favorito, se ele tem. Mas tem 51% que diz que rejeita ele. Bom, se 51% rejeita, a questão é só descobrir como que você capta esses 51 aí, porque, né, já está meio batido o martelo que mais da metade não quer o que tem 49, 48. Sim. E é o que a gente vislumbrou ali. Bom, é o franco favorito, é o que está disparado nas pesquisas, é tudo isso, porém tem uma rejeição muito grande. Como é que a gente faz para ir buscar isso? E aí foi feito todo um trabalho, né? E que foi muito interessante, porque iniciou com os debates. Os debates, diferente do que a gente imaginava, foi o que alavancou muito. Além, claro, dos apoios políticos, né, de grande peso que eu tive já na primeira. Mas os debates foi realmente onde as pessoas pararam para olhar quem é esse Kleber que está aí disputando a eleição como prefeito. Como é que esse rapaz está aí? Como é que ele conseguiu se organizar e ser candidato? Porque é a parte mais difícil. E aí
eu acredito que a população foi peneirando e tal, e daí chegou um dado momento em que nós tínhamos muito claro aquela eleição que quem ficasse em segundo lugar, né, quem se consolidasse em segundo, viraria o escolhido, né, aquela história assim, nós não queremos mais o candidato X. Quem pode ganhar dele? Quem estava em segundo. Mas eu larguei em terceiro. Então, o esforço enorme foi para chegar em segundo lugar. Quando nós passamos o segundo candidato, aí abriu-se uma avenida. Né? Aí a gente percebia os apoios vinham quase que diários. Na rua a gente sentiu o clima diferente. Nós tínhamos um tracking, né, que media diariamente as intenções de voto, e o tracking ia aumentando, era visível. Houve todo, que chegou na sexta-feira, aí a pesquisa última da sexta-feira já me apontava com 43% contra 37% do atual prefeito. E aí, para nossa surpresa, essa onda, né, que é uma onda, a eleição é uma onda, né, nos últimos dias, ela foi tão grande que eu fechei a eleição, no domingo nós fechamos com 53% dos votos. Né, então, 20% acima do candidato que tinha o Mano, né? Então são histórias fantásticas, né, que nos trazem uma emoção, mas também uma responsabilidade muito grande, porque foi nos colocado uma missão, né? Diz, olha, nós acreditamos na tua proposta, então agora você tem que fazer acontecer a coisa, né? Mas tive muito apoio, muita gente boa, até hoje, junto, conduzindo uma grande equipe, apoios políticos, né? Tive muita ajuda de deputados, como o deputado Traiano, que sempre nos ajudou, né? Tem pessoas que não, às vezes até não entendem essa relação, mas eu sempre precisei muito dele para buscar recursos, e ele também sempre precisou muito da prefeitura, né, do prefeito, para poder mostrar aquilo que ele pode trazer. Então é uma relação troca, né? de troca, onde o maior beneficiário é a população. Quem sai ganhando com isso é o povo que recebe recursos que provavelmente, se não tivesse essa ligação e essa força, estariam indo para outros municípios ou outras regiões, como a gente via anteriormente. Voltando um pouquinho no tempo, prefeito, quando você foi convidado pelo Reichenbach, né, para ser secretário municipal de meio ambiente, se vinha de uma derrota política que foi a candidatura a vice-prefeito, né? Sim. E acho que até eu li alguma entrevista sua que aquela derrota deu uma desanimada, que você estava um pouco sem perspectiva. Fiquei um ano fora. Ano fora, não queria mais me envolver em política, até porque foi uma eleição, talvez vocês não tenham por que lembrar, em que eu não tive protagonismo nenhum. Praticamente fui assim, aleijado do processo todo. Eu fui... na verdade, hoje eu tenho consciência que eu fui meio quase que usado, né? Diz, põe esse rapaz lá de vice, porque não tinha ninguém para perder. Entendeu? Entendi. Então, foi lá e tal. Então, é o que eu disse anteriormente. Eu penso que essa situação de ter ficado lá menos que coadjuvante lá, né? Me fez com que eu pudesse depois receber esse convite sem maiores problemas, né? Porque se eu tivesse tido um embate, um protagonismo na eleição, como é que o grupo, não é só o prefeito, como é que o grupo conduz um convite desse? Né? Então eu penso que foi algo que foi natural, né? Mas ali o senhor chegou a cogitar, Kleber, de ficar fora da política, né? Sim. Então você considera isso de que o convite do Reichenbach para essa secretaria foi um divisor de águas? Que talvez se ele não tivesse acontecido, não tivesse seguido na política? Não, eu acho que é uma série de fatores, não é simplesmente isso. Pode ser que seja também. Um fator que teria contribuído. Logo depois, por exemplo, teve a questão de ser vice do Cordaço, né, que eu fui também preterido. Também pode ter sido um Poderia ter sido, porque se eu fosse vice, provavelmente eu não seria prefeito hoje. Né? Então aquela história que sempre fala assim, tem coisas que você nunca vai saber, né? Como que se daria, né? Mas claro, existe sim, não podemos negar que o convite me trouxe de volta a vida pública, a visibilidade, né?
Exatamente. E era naquele momento. A secretaria era novidade, né? Era novidade, eu fui o primeiro secretário. Outra coisa que era extremamente arriscado, né? Porque você podia também não dar certo. Sim, né? sim. E talvez até o trazer alguém que teria um potencial seria também algo assim, poderia dar visibilidade, mas poderia também queimar, né? Talvez isso também é a dificuldade de alguém querer assumir. Né? Então, mas essas coisas são passado, né? Não, realmente. Esquentou, posso tirar? Claro, fica à vontade. Podemos ligar o ar, inclusive. Esse ar tá... Não, esquentou, né? Deu uma esquentadinha. E assim, prefeito, quando você inicia contando a sua história ali, você fala muito sobre de que as pessoas foram, de certa forma, identificando um perfil de liderança em ti. Esse perfil de liderança, ele estava lá desde o começo, no Kleber, lá, pequenininho, já tinha alguma coisa nesse sentido? Tem umas lendas aí que dizem que o quase bebê Kleber já gostava de política. É mesmo, Eu sempre gostei de política. Se estava lá, não sei. Aí nós temos um psicólogo na mesa aí que pode até avaliar melhor. Vamos ver isso aí. Vamos descobrir. Mas assim, eu lembro de situações. Eu me criei em Passo Fundo. Né? Certo. A família viajou um pouco e tal, mas a minha infância mesmo, eu tenho ela como mais presente em Passo Fundo. E eu lembro de alguns fatos, assim, muito... Por exemplo, eu conheci o Brizola. Opa, olha só. Eu conheci o Brizola, pessoalmente, criança, em Passo Fundo. Fui a comício dele, numa ocasião almocei com ele, numa mesa grande. Eu fui visitar um amigo, coisa de criança, né? E o Brizola iria naquela casa, a família Salton, de Passo Fundo. Naquele dia, eu estava lá. Então, não sei, tive, né? Muito criança, mas eu lembro. O Pedro Simon, também foi governador do Rio Grande do Sul. Sim. Foi inaugurar uma escola em Passo Fundo, também tive a oportunidade de conhecer. Então, eu sempre tive nas campanhas, né? Eu ia, pegava adesivo, colava dentro de casa. Legal. Guardava pôster. Eu tenho pôster do Ulisses Guimarães. legal. Na campanha de 89, né? Legal. Eles faziam pôster, não tinha mídia, sim. não tinha nada. Né? Então, a Fife Domingos, sei lá quem mais, Aureliano Chaves, Collor, daquela campanha tiveram 20 e poucos candidatos. E a minha mãe conta que eu, muito bebê ainda, muito criancinha, eu assistia horário político. Aquilo que toda criança evita, ele gostava. Ele gostava, olha só. Mas eu tenho, assim, coisas que são interessantes. Né? Por exemplo, a morte do Tancredo em 85, né? 84, 85, 85. Eu lembro do funeral do Tancredo, eu assisti ele inteiro. Eu tinha 7 anos. Eu sou de 78, ele foi 85. Eu lembro as imagens do cortejo, o carro dos bombeiros. Assisti. Qual é a criança que assiste isso? Muito poucas. É verdade. Então, são coisas que talvez, né, já demonstrariam que teria essa veia para a área. E era algo dos teus pais, assim? Tinha algum incentivo dos teus pais nesse sentido? Era uma coisa muito tua mesmo, muito né, Kleber? Meus pais nunca tiveram envolvimento político. E fora o gosto pela política, prefeito, como era o menino Kleber? O que ele brincava? O que ele fazia? Quem eram os amigos dele? Infância normal, não tinha... Sempre gostei de brincar de faroeste, né? Faroeste, legal. Brincar na rua, né? Nós morávamos em bairro, aquela coisa de jogar bola na rua, jogava pouco, até hoje não jogo bola, né? Mas brincava um pouquinho, pega, essas coisas normais, uma vida extremamente... A sua infância foi em Francisco Beltrão? Não, em Passo Fundo. Eu cheguei em Beltrão com 13 anos. As memórias que eu tenho de infância são mais em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Legal. E, prefeito, conta pra nós, como é que você conheceu a sua esposa? Então, a Joyce foi tem uma... Não sei como é que tá o tempo aí, também não quero, mas vamos lá. Não, tem uma... tempo para essas histórias temos muito tempo. Fica à vontade. Então, foi uma campanha, né? Eu lembro que tinha terminado o primeiro turno, 2002, campanha para governador. O Requião era candidato ao governo do estado. E eu era PMDB na época. E nós estávamos na campanha do Requião. E o local onde nós fazíamos as reuniões era no prédio do Zancanaro,
ali na rua Ponta Grossa, ao lado da Rádio Princesa, ali, né? Tinha um escritório de contabilidade, nós fazíamos ali. Um dia nós, depois de uma reunião, na frente, ali na calçada, continua aquele bate-papo ali, a Joyce veio, passou, cumprimentou e tal, e subiu. Ela trabalhava no escritório ali em cima, ela tinha ficado viúva há pouco tempo, né? O marido dela tinha falecido. E quando ela passou, me chamou a atenção, eu falei para o Zancanaro, Zancanaro, quem que é essa? Aquela pergunta que todo homem faz, né? Quem é, né? O Zancanaro pegou e falou assim, Kleber, essa aí dá certo contigo. Falei, não, mas conta quem que é. Não, eu vou falar para ela de você. Eu falei, não fale. Né? Ficou aquela procedimento padrão. Padrão, né? E tal. E aí, rapaz do céu, aí passou uns dias e tal, e eu muito acanhado, eu sempre fui muito tímido, assim, por incrível que pareça, eu, né, sou tímido. E ela também tinha ficado viúva há pouco tempo, então, né, era difícil. E o Juninho, meu filho, na época ele tinha 5 anos. A Luiz tinha 2 para 3, o Juninho 5 para 6. O Juninho teve meningite. Nossa. E naqueles dias foi para o hospital. Eu morava junto com a minha mãe em cima de onde é o PASC hoje ali, que é em frente à policlínica. E a Joyce ficou com o Júnior num quarto que fazia a janela de frente. Olha o destino. O destino, né? E ela vinha na janela, uma sol ali com ele e tal, no colo, e, né, tava a cama perto, e nós trocava olhares, né, ali e tal. E um dia eu me encorajo, digo, vou lá, né? Venceu a timidez. Mas aí o Zancanaro... Fazer uma visita ao menino? Mas eu nunca tinha falado com ela. Embora nós trocássemos olhares, e o Zancanaro já havia falado de mim para ela e dela para mim, nós nunca tínhamos conversado, né? Aí eu vou lá. E daí? Mas e como é que você chega, né? Tem que ser muito cara de pau, né? Não era o meu caso. Peguei e fui. Quando eu chego na porta do quarto, a porta fechada. Eu passei reto. Fui lá no fundo do corredor da policlínica e voltei. E o quarto, essa história é interessante, o quarto era ao lado da capela. Na policlínica tinha uma capelinha. E aí eu fiz umas 4 ou 5 vezes esse caminho do corredor, sabe? Lá no fundo e voltava. Numa dessas vezes, uma enfermeira abriu a porta para colocar um medicamento, não sei o que, aí deixou a porta entreaberta, assim. E eu passei, aí o mais devagar eu passei, e a Joyce veio na porta e, oi, eu falei, oi, tudo bem? Ué, o que você está fazendo aqui? Eu não tinha o que falar, né? Eu falei, eu vim rezar aqui pelos doentes. Claro que ela não acreditou, né? Eu vim aqui na capela rezar pelos doentes aqui e tal, e ficou aquela história, e aí engrenou uma conversa, e a gente acabou se entendendo ali, foi uma história muito bonita. Realmente, nos mínimos detalhes te contei como que aconteceu. Olha aí, mas muito bom. Eu acho que é uma história que pouca gente conhece, inclusive, que são as histórias que a gente gosta de mostrar aqui. Mas, inclusive, Kleber, é uma história muito bonita porque a Joyce havia ficado viúva há pouco tempo, tinha 2 filhos pequenos, né? Sim. E você se casou com ela, né? Assumindo como se fossem seus, e são seus, né? Pela convivência. Inclusive, nós fizemos, eu acredito que seja a primeira adoção que foi feita da forma que nós fizemos aqui em Beltrão, pelo menos a juíza na época me disse que não houve. Eu adotei o Júnior e a Luísa através de uma ação judicial, onde nós conservamos o pai biológico, né? Então eles têm no documento o nome dos 2 pais. Olha que legal. O que hoje é normal, mas à época não. À época era algo diferente, tanto que teve uma ação judicial com acompanhamento da promotoria, da justiça, para poder autorizar isso, porque era algo diferente, né? E isso foi, mas assim, foi tão natural porque a Luísa tinha 3 aninhos quando nós tivemos o primeiro contato, o Juninho 6, né? Então o Júnior ainda tem algumas memórias assim do pai, né? Mas a Luísa praticamente não tem. Pela idade não, memórias. É difícil. Então assim, a nossa relação é realmente de pai e filho. Né? Que legal, muito bonito, né? Quando alguém pergunta, como é o caso agora aqui e tal, que a gente entra nesse assunto, mas assim, para mim são meus filhos e para eles eu sou pai e pronto. E como que foi isso, Kleber? Porque assim, você não era pai.
E de repente é como se você virasse pai de gêmeos, praticamente, de duas crianças ao mesmo tempo. A Joyce sempre falava, vai ter que ser com o combo, né? Se você quer ficar comigo, tem o combo. Eu falei, tá bom. Mas a gente tem um por vez e enfrenta dificuldades, porque você não está habituado, né? Você não sabe como resolver certas coisas. Mas foi muito, muito tranquilo, muito natural. As crianças sempre foram maravilhosas. A minha família também se apaixonou pelas crianças, pela Joyce, a mãe. Tem eles também, tudo normal. Não há assim, não houve dificuldade nenhuma, não houve revolta, pelo contrário, foi sempre uma coisa bacana e de ambos os lados, né? Me fez muito bem e eu acredito que foi muito bom para eles também. E fora isso, vocês chegaram a cogitar a possibilidade de ter mais filhos? Sim, inclusive porque daí a Joyce tinha feito uma... Como é que fala? Ligadura? Enfim, acho que é ligadura, né? É um termo um pouco antigo. Mas eu não... Falava desligamento, como é que a gente falava? Tinha um nome. Pois não são nomes muito bonitos. E aí, exato. E a gente também não é tão antigo. Essa parte. E aí houve a tentativa de fazer a reversão, mas não foi muito bacana. Daí foi feito um tratamento, também não... E aí tudo vai se somando, pouco a idade também já vai chegando e tal. Enfim, não aconteceu, né? Mas é normal, extremamente tranquilo, né? Porque daí como ela já tinha os dois, ela já tinha feito laqueadura. Laqueadura. Isso, o nome. Daí, comum, a gente usa muito daí nós tentamos aí, fazer por inseminação, porque daí ela não podia reverter. Né? Existem 2 sistemas lá, e o sistema que ela optou não revertia. E aí não deu certo a questão do óvulo lá, enfim. Mas são seus filhos, né? Sim, então tem 2 filhos. Só que eu acho que há sempre um pouquinho de susto, né? Porque 2 numa vez assim não é tão fácil de gerenciar. Mas é que aos poucos, né? Não é do dia para o outro. Né? Todo um contexto, né? E quando você gosta da pessoa, como ela dizia, tem que ser com o combo, né? Não tem como. Faz parte, né? Você gosta da família, né? Você assume a família, né? Não é só a pessoa, né? E como é que é a família em relação a essa vida pública, prefeito? Como é que eles lidam com isso? Como que é para eles? Olha, como eles já me conheceram, assim, né? Eu já estava no IAP na época, né? Isso foi em final de 2003, na verdade. Então eu estava no IAP, depois eu já fui candidato em 2004. Então, nunca houve assim uma cobrança. Sempre a Joyce sempre entendeu. Bom, eu conheci ele político, ponto. E ela fala isso, né? Eu não tenho o direito de pedir para ele mudar ou deixar, né? Então, muito, muito tranquilo, né? Eu acho que é algo que é perfeitamente aceitável. Claro que existe sim as renúncias, né? Existe o sacrifício também deles, a exposição. Nem tudo são flores, né? Eventualmente você toma medidas que são impopulares e eu sei que afeta eles também. Respinga, né? A palavra é essa, respinga. A gente procura fazer tudo certo, mas eventualmente o governante tem que tomar medidas que não são propriamente medidas que deixem as pessoas felizes, né? E eventualmente a tua esposa, os teus filhos vão, mesmo tua mãe, teus irmãos, vão ouvir coisas que não gostariam. Mas é um de tantos, né, dos percalços que a vida pública te coloca. Né? Mas é importantíssimo para a vida pública ter esse apoio familiar, né? Toda essa compreensão das necessidades, mas o apoio, né? Se não tiver, você não tem estrutura para aguentar tudo que vem, né? As críticas, muitas vezes as injustiças, né? O apoio, a força que você precisa para ir para uma campanha, para tomar uma decisão. Então é imprescindível esse núcleo familiar que vai te dar sustentação. Né? Ainda mais quando você está ali lidando com situações que são muito complexas, né? E durante o seu exercício agora como prefeito, você lidou com muitas coisas, né? Acho que dá para a gente citar aí a questão das enchentes, dá para citar aí a pandemia, bastante bem coisa. Conturbado, né? Bem conturbado. Acho que no primeiro mandato teve greve dos caminhoneiros, 2017, se não me engano, ou 2018. Bom, teve greve dos caminhoneiros. Intervenção do hospital. Greve dos caminhoneiros é 2018 e o hospital regional acho que é São Francisco é 2017. Final de 17, dezembro de 17. Né? Isso. E aí, depois pandemia. Daí tivemos um momento difícil ali
desligamento de 600 funcionários da BRF, né? Também, o fechamento do setor de Perus, né? Perus foi extremamente difícil para a economia local, né? E daí a pandemia e outras situações que a gente teve. Mas junto com esse mar revolto, assim, veio muita experiência também, né? A gente aprende muito as coisas, né? Esse episódio da greve dos caminhoneiros foi algo que me ensinou muito, né? Porque à época eu tive que tomar uma decisão extremamente impopular, que foi voltar atrás do apoio que eu estava dando aos caminhoneiros. Inicialmente você tinha se posicionado a favor da greve, né? Exato, eu tinha apoiado a greve, né? E aí, quando eu comecei a analisar melhor, eu tive que rever esse apoio. E aí foi extremamente difícil. Né? Porque além do desabastecimento que nós estávamos tendo, de tudo, inclusive eu tive que requisitar combustível para as ambulâncias, poder continuar indo a Curitiba, Cascavel, enfim, levar pacientes, não tinha mais nos postos. Então foi, além de faltando medicamento, faltando insumos, faltando alimento já para as escolas, para os pacientes, uma série de coisas. E eu lembro que eu fiz um paradoxo assim com uma cidade maior, uma cidade industrializada, uma capital, né? Eu sempre uso isso. Tá bom, numa cidade, uma Curitiba, uma São Paulo, uma Rio, uma Belo Horizonte, você para as máquinas, então ficam 10 dias parado uma máquina lá. Daqui a 10 dias essa máquina volta a funcionar. Você aperta o botão, ela sai produzindo. O que você perdeu com isso? Os 10 dias de produção. Mas ela sai igual. Nós somos uma região de muita produção agropecuária. O que nós íamos fazer com uma vaca que produz 30 litros de leite por dia e você deixou de dar a ração para ela e a produção dela veio para 10 litros? Até recuperar. Ela não volta mais. Ela pode voltar um pouco, né? Pode chegar a 20 de novo, mas ela não volta para os mesmos 30. Um lote de aviário, de frango, de peru, se você não der a ração no tempo certo, não abastecer com gás para aquecer, né? Você perde o lote. O prejuízo é incalculável para aquela família. O adubo que você deixa de colocar, o herbicida, uma série de situações. O leite que não for resfriado, né, por alguma razão. Enfim, a região produtiva, ela tem uma perda que ela é diferente de uma região industrializada. Né? E aí eu pensei, bom, mas esse negócio aqui, tá todo mundo no oba-oba de parar e não estão vendo o que vai estourar, vai acabar com a economia da nossa região. Então, assim, então querem parar, parem nas cidades grandes, e aqui não. E aí eu fiz aquele vídeo, porque todo mundo estava parado, anestesiado, as lideranças políticas todas esperando para ver o que ia acontecer, deputado, ninguém falava nada, todo mundo se escondeu naquele momento. E eu vou fazer um vídeo e tal. Eu fiz o vídeo, 2 horas depois recebo uma ligação do comandante do Exército de Cascavel, aliás, daqui, me dizendo, olha, o comando de Cascavel entrou em contato e pediram para se colocar à sua disposição, prefeito, que o senhor precisar, escolta, enfim, acompanhamento de carros, de caminhões e tal. Aí eu liguei para o pessoal da BRF e fizemos uma reunião e eles começaram a passar as placas dos caminhões que estavam em barreiras paradas, né? Então, por exemplo, vinha lá 3 caminhões que estavam com ração lá em Ampere. Aí o Exército colocava um jipe, com 4 soldados, ia lá no meio da fila, esse caminhão nos acompanha. Aí tirava ele da fila, passava pelos manifestantes, trazia para abastecer a região. E aí nós montamos uma operação, né? E aonde começou a defragrar aquele movimento que estava muito fechado, começou a abrir e a região começou a voltar numa normalidade. 3 ou 4 dias depois não tinha mais a greve, né? Então, mas foi algo extremamente difícil. Eu lembro que meus amigos falavam assim, meu Deus, o que você foi fazer, Kleber? Você não vai se eleger mais nem para inspetor de quarteirão, você acabou com a tua carreira política, não sei o quê. Mas bom, eu falei aquilo que eu penso que está certo. E eu vou nessa linha. E, para minha alegria, surpresa até, não houve desgaste político. Na minha reeleição, teve uma reeleição histórica, então aquilo não pesou.
me parece que as pessoas começaram a olhar que eu tinha razão depois de algum tempo. Mas ali naquele momento foi extremamente difícil. Sim. Assim como foi a intervenção do hospital, difícil Sim. também, né? Essa parte do hospital deve ter sido bem complicada. Bem né? complicado, inclusive porque tinha amigos, né? Que porque o hospital está mais próximo, né? Não que os caminhoneiros não estivessem próximos, mas digamos até isso mesmo, do círculo de amizade, familiar. Tivemos rompimentos, amigos, participando de instituições, mas assim, era o necessário. Eu dizia, né, nós vamos até o último momento dialogando, conversando, mas nós não vamos poder abrir mão de 10 leitos de UTI, de 60, 70 mulheres que todos os meses ganham seus bebês ali no Hospital São Francisco. O que eu ia fazer com esse povo? Né? O serviço de neurologia, enfim, a clínica toda que funciona até hoje, né? Então nós iríamos perder esse serviço pelo SUS. Nós íamos ter que nos socorrer em outras cidades até se reorganizar esse serviço. O Hospital Regional já trabalhava na época no limite, como trabalha até hoje. Então foi uma decisão extremamente difícil, porém não me arrependo, faria tudo de novo, porque certamente quem ficou melhor atendido foi a nossa população que mais precisava desse hospital, né? E aí, só para... Né, aí aquela história, era o paliativo, era o que tinha que ser feito, e nós só íamos resolver isso com um novo hospital, né, que é o hospital que nós estamos construindo e que, se tudo correr bem, em 2024 ele entra em funcionamento. Que legal. Que está em andamento, né? Está indo, está fluindo. Tá. Mas por falar nessas questões de crises e como é que a gente chama? Calamidades, né? Enchente, pandemia. Uma característica sua é estar na linha de frente nesses momentos, né? O que é uma coisa importante para o líder político, né? Dá uma certa segurança para a população. Então eu não vi, mas eu ouvi dizer que na última enchente você estava lá no Corpo de Bombeiros com água pelo joelho, por lá. No barco lá junto. Na época da pandemia, na questão das barreiras, você estava lá nas barreiras. E de onde você aprendeu que isso é importante, Kleber? Quem é o teu exemplo nisso? Eu vejo que... acho que é um conjunto, né? Não sei se há um exemplo. Acho que é um conjunto de exemplos, né? Começa pela família, né? A minha família sempre foi muito unida. Meu pai, por exemplo, sempre tinha com os tios uma relação assim, de um precisava, todo mundo ia junto. Não ficava assim, isso não é como eu vejo às vezes famílias, né? Isso não é meu problema. Né? Não. Tá doente, tá mal, tá apertado, precisa de alguma coisa, todo mundo ajudava, né? Sim. E eu acho que começa ali esse exemplo e depois na vida pública também ela te exige isso. Você tem, as pessoas esperam, né? Sim. E eu tenho uma característica, eu também vou querer uma aguinha, Dudu, por favor. Eu tenho uma característica que é interessante, a minha mãe sempre fala isso também. Ela diz assim, o Kleber, quanto maior o problema, mais tranquilo ele fica. E é verdade. Às vezes coisas pequenas me irritam, sabe? Eu tenho que trabalhar isso, porque às vezes o meu temperamento explode por porcaria, por coisa irrelevante. E quando surge um problema grande, algo sério, algo assim que realmente pode ter uma consequência maior, eu consigo manter a calma, analisar, acalmar os outros, conduzir a situação. Né? É algo que acho que é inerente à personalidade de cada um, né? Mas eu canso de ver situações que as pessoas meu Deus, calma, vamos sentar aqui, vamos, né? E aí eu consigo às vezes achar o caminho, a solução em conjunto, claro, né? Com todo um grupo. Mas é bacana, eu gosto dessa coisa de poder manter a calma nos momentos difíceis. Não, e a população precisa, né? É como quando há um problema em casa, né? Se o pai está ali presente, né? Enfim, a mãe, aquela pessoa que tem a autoridade está ali para dar tranquilidade, quem está perto meio que acalma, né? Estou protegido de alguma maneira. E na política é assim também, nessas situações. Eu vi isso, uma vez eu li acho que a biografia do Arnold Schwarzenegger, né? Que foi governador da Califórnia. Eu não lembro quem foi o exemplo dele, mas ele disse que ele aprendeu com alguém. Na Califórnia dá muita calamidade, né? Aquela coisa de incêndio, furacão. E ele tinha um exemplo lá que ele aprendeu com essa pessoa que ele dizia que
que é muito importante, né? Mas por falar nisso, tem algum político que é a tua referência, que te inspira de alguma maneira? Olha, algum líder mundial, vários, assim? Não, tem vários, né? Vários. Mas uma pessoa que eu sempre gostei muito na atuação, falei o nome dele aqui, o Pedro Simon. Pedro Simon ou Pedro Simon, como queiram, né? Sim, sim. Eu acho que ele tem uma história muito bonita, uma história de vida muito bonita e de homem público, né? Sempre foi alguém... O Mário Covas também, ex-governador de São Paulo. Sim. O Mário tinha essa coisa do enfrentamento também, né? Muitas vezes do enfrentamento mais necessário, né? Mas várias personalidades a gente vai se inspirando. Acho que todo homem público enxerga alguém como líder e busca, né? Não deve ser diferente, imagino que não seja diferente em qualquer outra situação. Vocês estão aqui me entrevistando e de repente, sei lá, você se inspirou no Jô Soares, Sim. Sei lá, quem mais, no William Vac, os nomes hoje são outros, sim, né? Marília Gabriela. Na Gabriela. Por que não, né? Ué, eu gosto bastante dela. Eu penso que em todas as áreas, né, você vê alguém trabalhando, fazendo aquilo que você gosta e acaba se projetando também um pouco. Né? Não, mas é importante nós termos pessoas em que a gente se inspira, né? Claro. A gente vai aprendendo muito com essas pessoas, né? Os alicerces, né? Sim. E, prefeito, chegando agora nessa reta final, assim, do seu mandato, que obras... Achei que era da entrevista já. Com pressa? Vamos mais um pouquinho ainda, viu, prefeito? Tem que aguentar a gente mais um pouquinho. É só para descontar aí. Que obras você faz questão de entregar prontas, assim, nesse... Uma delas é o hospital. Né? O hospital ela é emblemática porque é algo que eu iniciei e quero, se Deus me ajudar, eu vou entregar esse hospital funcionando. Né? Quer dizer, equipado, atendendo a população. Eu acho que esse é um legado. Outra marca importante, outra obra que ela não vai ter assim um momento X, uma inauguração. Vai ser o uso dela contínuo, que é a obra das enchentes. Né? Cada vez que nós tivermos um volume maior de cheias, ela vai funcionar. Então ela vai ter um uso contínuo, né? Não vai ser assim, esse dia agora, mas está muito próximo. Se tudo andar nesse cronograma, em agosto ela vai estar pronta. Né? O canal está sendo concluído e aí a gente já faz a ligação aí da comporta, enfim, já fica funcionando para o contorno também, que é uma obra do Estado, mas que a Prefeitura coordenou, capitaneou isso tudo, então também vai ser inaugurado, acredito que mês de julho ou agosto, né? E algumas coisas que a gente tem trabalhado assim. Uma obra que eu vou iniciar e não vou entregar, porque não tem mais tempo hábil, é um futuro Paço Municipal. E o Centro Cívico, que é um projeto muito maior, né? Um projeto de visão futurista e que eu espero que a próxima administração dê continuidade a este projeto do Centro Cívico, né? Que é a inserção de órgãos públicos no mesmo espaço, com infraestrutura, não como nós temos hoje, todo mundo muito apertado ali, né? E também um projeto que ainda é muito embrionário, mas ele está muito assim, ele está muito bem desenhado para mim, pelo menos, que é uma nova pista, né, de pousos e decolagens, vamos chamar assim, não vamos usar a palavra aeroporto, né, porque aeroporto você vai transformando em aeroporto, mas um novo espaço que penso que Beltrão e a micro-região do Beltrão merece, né? E Beltrão merece também, aliás, Beltrão não merece ter essas restrições que nós começamos a ter no centro da cidade em virtude do espaço aéreo. Né? Então, o nosso aeroporto, que é fantástico, tem uma estrutura muito boa, tem limitações. E as limitações são dele próprio, mas são limitações que comprometem o crescimento do entorno da cidade. Então, ele está no meio da cidade e ele é um divisor. Não é apenas pelo morro que ele se divide, é pelo fato de você não poder construir nos cones de aproximação, não poder ter prédios, não poder ter uma série de fatores. Então, penso que além de todas essas obras, rodoviária, o fórum novo que está saindo, asfaltos, pontes, contorno, obra das enchentes,
batalhão da Polícia Militar que nós entregamos, prédio do Bombeiro, CEMEIS, né? Além de tudo isso, parques, né? Praças, enfim, esse hospital, o centro cívico e a nova pista de pousos e decolagens é o que vai coroar, vamos dizer assim, esse período de grandes conquistas e investimentos que Beltrão passa. Então, falando em pista, prefeito, né, já que você não quer usar o termo aeroporto, a gente teve esse dilema regional aí, né, que era para sair. Havia a intenção de se construir um aeroporto regional em Renascença e que não avançou. Nós temos condição de fazer em Francisco Beltrão uma pista, vamos chamar assim, com essa condição de atender a toda a região? E o que a gente pode esperar disso? Isso é um projeto para quantos anos? Eu penso que, Luciano, isso que nós estamos fazendo aqui foi justamente o que atrapalhou o projeto do regional, né? Talvez querer dar publicidade para algo que tem que ser extremamente técnico, sabe? As pessoas, com todo respeito, né? Longe de ser prepotente, até porque eu não sou da área e tal, mas eu me informo muito com quem é. As pessoas não têm condição de opinar sobre alguns assuntos. Sim. Esse é um assunto bastante técnico. Então, quando você começa a fazer reunião, entrevista, audiência pública, chamar gente, reunir, falar sobre isso, fazer como foi feito com o regional, você acaba desagregando as pessoas em torno do projeto, porque você politiza, você cria donos da ideia, você vira competição. E você também arruma inimigos da ideia. Também. Então eu prefiro tratar isso de maneira muito técnica, tenho falado muito pouco na mídia sobre isso, tenho orientado as pessoas no meu entorno a não falar sobre isso, né? E penso que é um projeto que tem que caminhar com um olhar técnico. E aí a população depois só vai ser convidada a ter os benefícios dessa obra, que é o desenvolvimento, que é tudo que vem pela frente. Se nós quisermos trazer isso para discussão, tem muito para dar errado. Mas você considera perfeitamente possível que a gente tenha uma pista com dimensões de aeroporto regional? Perfeitamente possível. Isso é algo que já está assim bem cristalizado, né, no imaginário do desenvolvimento regional. E uma coisa não afeta a outra. As pessoas falam Pato Branco, Renascença. Uma coisa interfere na outra. Nós temos condições de ter 2 projetos e o tempo vai mostrar isso. E o tempo vai mostrar quem vai eventualmente viabilizar melhor isso. O que a gente não pode nem se acomodar, né? E também não pode fazer enfim, cortar o embalo de algo que vem sendo meio que prospectado já no imaginário das pessoas. Mas dá para entender perfeitamente que falar demais sobre isso pode atrapalhar. Exatamente. Atrapalha mesmo. Então vamos para outro tema, né? Já que você puxou o Centro Cívico, que inclusive eu acho que é uma iniciativa sua, né? Sim. É uma ideia que assim, eu não tinha ouvido antes, né? Acho que é uma coisa que, vamos imaginar assim, você criou, né, Kleber? Você trouxe isso para Beltrão, essa ideia. E como é que está isso hoje? Porque a gente tem lá hoje já o fórum, né? Inclusive uma curiosidade que as pessoas sempre perguntam para a gente que está na imprensa assim, tá, e o fórum antigo, o que vão fazer lá? Não sei se já tem uma proposta, talvez nem você saiba ainda o que vai acontecer lá. O fórum antigo, pelo que... Tá, vamos lá, vamos por partes, né? O que é o Centro Cívico? Como diria o Jack, não? Vamos. O que é o Centro Cívico? Para as pessoas que estão eventualmente nos assistindo aí e não sabem. É um local onde você vai procurar concentrar as instituições públicas, né? A nível de município e estado, enfim, para que o cidadão tenha o maior número de serviços, né? E que as relações institucionais também aconteçam. Então, o que a gente tinha em mente, né? Bom, nós temos uma madeireira que cresceu junto com a cidade, que cumpriu a sua missão, né, muito bem, e ainda está em funcionamento hoje, que é a antiga madeireira Camilote, aliás, ainda hoje, madeireira Camilote. E nós percebemos que boa parte dessa área já não estava sendo utilizada, né? O que vai virar isso? Bom, isso vai virar mais do mesmo.
mais lote, né? Mais um loteamento, mas depois... Sim. E o que nós temos de concepção de espaço público? Não tem mais. Né? A prefeitura não tem espaço para nenhum carro mais. Ela já não tem estacionamento para as pessoas, só para os carros internos. E já os carros internos já estão na rua. Funcionário, então, nem falar. A Câmara não tem uma vaga de garagem. Né? Não tem uma acessibilidade condizente. Não tem um auditório condizente. O fórum extremamente apertado, né? Fórum inaugurado em 1981, 82, se não me engano. Depois disso vem uma penitenciária com 1000 e poucos presos para cá, vem um monte de varas, Quando você olha, bom, o fórum tem que mudar, a prefeitura vai ter que mudar, a Câmara vai ter que mudar. Por que não pensar num projeto já a médio e longo prazo? Né? O nosso teatro tem 350 lugares. Você foi. É pequeno, né? Então, a partir dali, eu comecei a desenhar. Bom, peraí, nós temos um espaço no centro, nós temos uma necessidade e tal. Você faz tudo num mandato só? Claro que não. Mas você pode organizar isso. Né? Então, a nossa concepção, até depois posso mostrar para vocês aí, é muito bacana porque a ideia é levar tudo para lá. Né? E daí nós tivemos muita sorte. Né? Eu sempre digo, a gente é iluminado em algumas coisas, porque quando eu fui conversar com o judiciário, eu já havia uma ideia de construir um novo fórum, mas queriam fazer ali. Aí nós, não, peraí, vamos conduzir isso aqui, não é aí não. Não, mas então vamos fazer no Alto da Júlia, não sei o que. Eu falei, não, se vamos fazer lá, vai ficar perdido esse fórum lá. E aí foi uma disputa também, porque na época, alguns juízes não queriam sair dali. Sabe? Né, pessoal? Eu lembro que uma ocasião veio um desembargador e eu convenci ele, e aí na reunião lá, tal, alguns juízes falaram e tal, e ele falou assim, olha, vocês passam, os moradores ficam. Então, quem representa os moradores é o prefeito e ele, se ele está dizendo que não é para fazer aqui, não vamos fazer e tal. Ele meio, foi assim, imperativo, né? Enfim, começamos com o fórum. Aí, na sequência, o Ministério Público resolveu fazer uma sede regional também. Nós conseguimos disponibilizar o terreno ao lado do fórum para o Ministério Público, que começa a obra agora nos próximos dias. Aí a prefeitura, nós fizemos o projeto, também nós estamos aí já na iminência de assinar o convênio. Então, assim, no segundo semestre nós já devemos ter, se não iniciada a obra, já tudo organizado para iniciar, do novo Paço Municipal. E aí vai ficar aí o projeto por um grande auditório de 1000 lugares naquela área e a Câmara de Vereadores. Né? E ainda existe a possibilidade de novos prédios para cartórios, para agências bancárias, enfim, para guichês, para atendimento dessa, né? A ideia é você otimizar, trazer esses órgãos que estão esparramados por aí, pagando aluguel, leva tudo para o mesmo lugar, faz um sinal de internet local ali forte para todo mundo, faz um estacionamento grande para todo mundo, coloca um lugar lá para os servidores se alimentar, não precisar ir para casa, porque ainda nós temos o privilégio de ir para casa almoçar e voltar. Né? Mas daqui um pouco o cidadão mora lá no bairro Miniguaçu, lá no bairro Padre Rico, lá na Cidade Norte, lá no canto da Água Branca, né? Ele não vai mais poder ir e voltar, então ele precisa ter um lugar próximo. Hoje no nosso lugar não tem uma lanchonete, não tem nada. Sim, não tem nada, é verdade. Então isso tudo é o projeto do Centro Cívico, pensando Beltrão para 100 mil, 130, 150, 200 mil habitantes. Tá? O que fazer no fórum, que você me perguntou, então está mais ou menos delineado já com o Poder Judiciário, porque o fórum é do Poder Judiciário, a devolução desse prédio para o município. Isto ocorrendo, nós vamos implantar lá provisoriamente, que essa é a minha ideia, eu não vou mais estar aí, né, depois, mas no meu mandato nós vamos implantar a Câmara de Vereadores, usando 3/4 mais ou menos do prédio, inclusive o auditório que é hoje o júri, já fica para o plenário da Câmara, os gabinetes dos vereadores, e em um terço nós vamos fazer um memorial, Museu de Francisco Beltrão, que é algo que eu me ressinto também de não ter construído, porque nós temos muita história que está se perdendo por nós não termos um local de referência da nossa história. Né? Nós temos uma sala no Teatro Nilce Sartori, mas é pequena, está tudo muito amontoado lá, e tem muitas famílias que querem doar coisas para o memorial e nós não podemos receber, porque não tem onde guardar, ou elas não querem disponibilizar se não tiver certeza de onde vai estar.
Né? Então, nós temos um espaço que ali no fórum dá perfeitamente. A ideia é que nós estejamos trabalhando mais ou menos assim. Câmara e um memorial, que aí os alunos podem vir visitar, pode ficar aberto no final de semana, né, para as pessoas virem, enfim. E, prefeito, como que você percebe assim, a aceitação da população em relação a essa descentralização? Principalmente a rodoviária, que ficou um pouco mais distante, né? Como é que tu sente isso? Aí é aquela história do... Você não pode embarcar muito, né, em querer ter a aprovação de tudo. Não dá para parar para pensar nisso. Entendi. Né? Eu costumo dizer o seguinte, sem nenhuma, né, pelo amor de Deus, não vão interpretar errado o que eu vou dizer assim. O que é o líder? O líder, ele tem a seguinte característica: ele tem uma ideia, ele está convencido de que a ideia dele é boa, né, e ele tem que implantar essa ideia e fazer com que as pessoas venham. Quando você joga só para a torcida, que é o que nós estamos vendo muito hoje em política, é isso, os líderes falando aquilo que o povo quer ouvir só, você comete muitos erros. Sim. Porque as pessoas não têm o nível de informação que os líderes têm para decidir. Então, a gente vê muito no Brasil isso, sabe? Tem que fazer algo que é impopular. Aí poucos querem fazer, a maioria, não, eu estou junto com o povo, isso é demagogia. Tá? Então, assim, não tinha mais como deixar essa rodoviária no centro. Vou te fazer uma pergunta: quantas vezes por ano você usa a rodoviária? Última... Em média. Agora eu tenho usado mais, né? Mas não uso muito, não. Não deve ser diariamente, né? Não. Longe disso, você também não. Ninguém usa a rodoviária toda semana. Não. Né? A rodoviária é 2, 3, 4 vezes, a maioria da população por ano. Entendeu? Sim. Então, o que você tem que ter perto de casa, perto do seu trajeto normal? Você tem que ter banco, mercado, farmácia, igreja, posto de saúde, coisas do dia a dia. Escola, saúde, né? Sim. Agora, eventualmente você vai... E daí? Vai ficar onde? Né? As linhas de ônibus já não queriam, muitas empresas não queriam mais entrar em Beltrão, porque o cara sai lá de Rondônia, chega às 11 horas da manhã no trevo do bairro Alvorada, ele tinha que entrar e sair de volta no trevo da Água Branca. Essa passagem aqui dava 1h30, no horário do trânsito pesado, ou à tardinha e tal. Então, tem um passageiro, não vamos entrar em Beltrão. Né? E eu tinha que levar o cara lá em Realiza, pegar o ônibus lá em Ampere. Então, estas coisas é que, respondendo a tua pergunta, né, não dá para dar bola. Se você for dar bola, vai sempre ter aquele que vai dizer assim, por que não fez casa com esse dinheiro? Por que não botou mais? Eles não entendem que são coisas distintas, que tem verba para isso, verba para aquilo. E que não é a mesma coisa que, já entrando num outro assunto aqui, que a gente recebe crítica quando paga show para a população. Né? Muita gente critica, diz, o prefeito liberou o portão da Expobel, né? Ele vai lá assistir também, né? Mas ele critica, né? Cara, não existe a administração, o governo, chame como quiser, tem que olhar para tudo, tem que tentar, não é que a gente vai sempre acertar, mas tem que tentar ser o mais democrático e pulverizador possível, né? Então, assim, eu, graças a Deus, a minha condição, se eu quero assistir um show em Cascavel, em Curitiba, eu pego meu carro, vou lá, se custar R$200, R$300 de ingresso, eu vou pagar do artista que eu gosto e vou assistir. Você também. Existe uma faixa etária grande e tal, de pessoas que têm direitos, que têm condições de ter lazer, de ter cultura, né? Agora, nós temos que lembrar que tem uma grande faixa de pessoas grande. Que não tem essa condição. E aí, esse cara está fadado a não ter cultura, a não ter lazer? O que ele fala quando ele chega em casa? Veja, o cara fica lá, vou usar uma expressão pesada, né? Mas fica lá cortando pescoço de galinha o dia inteiro lá. Né? Ali, ó, na máquina lá, ou em alguma empresa, enfim, lá, aquele trabalho, às vezes braçal ali. Aí ele sai ali 6 horas da tarde. Aí ele passa na bodega, toma um trago. Aí ele chega em casa. O que ele tem para oferecer para a esposa, para os 2, 3, 4 filhos dele lá? Ele não tem o dinheiro que ele ganha, é para pagar a luz, a água, as obrigações e tal. Aí não sobra.
Aí vem um show, aí é R$50, R$40 o ingresso. Ele pode ir, ele, a esposa, os 2 filhos, não pode. Entendeu? Ou ele tem que ir num e não pode ir em outro. Ele gosta de sertanejo, o filho de 14 anos gosta de rock, mas ele tem que optar, porque ele não tem dinheiro para ir nos dois. Sim. Aí eu te pergunto, é justo uma cidade ter dinheiro para fazer investimento e não dar uma vez, 2, 3 vezes, 4 vezes por ano, não dar algum tipo de atrativo de lazer para esse cidadão também, que também paga imposto, aliás, paga mais, não em valor, em percentual paga mais do que outros que têm. Entende? É isso que eu penso que assim, o povo não entende isso, as pessoas não entendem. Mas o cara que critica esse tipo de coisa, que costuma falar em rede social, pão e circo, né? É muito fácil falar em pão e circo. Né? Agora, o que você faz para aliviar a pressão social que existe numa cidade? A pressão que existe, às vezes, familiar. A cobrança, você sabe muito bem o quanto que as pessoas são cobradas, né? O quanto que o constrangimento... Então, assim, eu tenho certeza que isso, a gente não consegue mensurar, mas eu tenho convicção que esse tipo de coisa diminui brigas dentro de casa, diminui agressões, diminui, sei lá, roubos, violências, porque você alivia a pressão social. O lazer é uma necessidade. Então você não pode ser simplista em dizer assim, o prefeito devia pegar esse dinheiro da Expobel aí, ou do Natal, ou do Show do Trabalhador e fazer casa para os pobres. Isso é uma ideia medíocre. Eu me nego a discutir uma ideia dessa, sabe? Sim. E, inclusive, agora estamos perto aí de um próximo evento que é o Beltrão Rock Culture, né? Beltrão, tá chegando, é outra coisa interessante, porque, ó, veja só, na Expobel, o que tinha uns anos atrás? Eu lembro que era sempre uma discussão, né? Tinha que ter o show, a grade normal, né, que leva muita gente, e aí tinha segmentos. Por exemplo, tradicionalista, eu sou um tradicionalista, eu gosto da cultura gaúcha, tinha que ter um show gaúcho. Mas eu tenho consciência que não leva gente, leva pouco. Não vai levar lá 10 mil pessoas. O show dos Serranos não vai levar 10 mil pessoas. Vai levar 1.000, 1.500, 2.000 talvez. Tá. Então o que a gente fez? Bom, nós não vamos ter o show gaúcho na Expobel, mas nós vamos fazer uma semana farroupilha. A mesma coisa o rock. Até porque o rock tem vertentes, né? Tem um rock mais pauleiro, né? Mais pop. Então, nós não vamos ter o show do rock na Expobel. Mas não tem show de rock. Não, porque tem uma semana do rock. A prefeitura vai trazer para esta turma, né? Para essa tribo do rock. Vai levar, inclusive esse ano vai ser bacana, porque vai ser na Pedreira Vila Lobos. Sim, isso é muito legal. Se eu não me engano, dia 13 de julho é o dia do rock. Né? Se não falha a memória, é isso? O dia do rock, se não me engano, é julho, né? Não, é julho, mas eu lembro bem certo dia. Sábado? 13? Então tá aí. Consultor para assuntos de rock. Tá aí, ó. E aí, então, essa coisa de você atender os diversos, né? Tem evento do carro antigo? Beleza, estamos lá. Tem evento do rock, tem evento de balé, tem evento do canto lírico, tem a roda de samba, de capoeira, tem o futebol varziano, tem o... Isso é imprescindível, é tentar, a gente não consegue tudo, mas atender todo mundo. Né? Não dá para ser, então tá, na linha dos esportes, vamos lá, é só futebol? Futebol é o maior esporte, é esporte de massa, mas tem gente que gosta da natação, do karatê, do jiu-jitsu, do ciclismo, da maratona, tem que tentar estar junto com todo mundo. Essa é a ideia, é para isso que o poder público... tem que tentar equalizar. Quando você pende muito para um lado, você comete erros, né? Vamos voltar para o centro cívico, prefeito? O que a gente pode esperar ali eu tô agoniado com esse centro cívico. O que a gente pode esperar ali de rua e de ponte? Tem projeto nesse sentido? Eu sei que uma ponte tem uma rua sendo aberta já, né? Essa rua vai margear o rio. Marrecas, né? A ponte não tem projeto por hora, né? Mas nada impede de fazer uma ponte amanhã depois, ligando, acho que a Cango ali, né? O presidente Kennedy e a Cango, né? Acredito que sim, acho que é bem interessante se tiver. Deverá ter, né? Deverá ter no futuro, mas né, nesse projeto a ideia é... Uma pena, podia ter aberto até, mas depois, se vocês quiserem implantar... A gente acho que tem condição de inserir. Pode inserir, né? Sim.
Inclusive pode cortar essa parte se quiser também, né? Você que está nos assistindo, eu não sei se vai sair, mas nós vamos tentar. Talvez. Vamos ver. O Jonatas vai entrar em ação. Não, mas é bacana porque assim, ó, quanto mais mobilidade a gente tiver, melhor, né? Sim. Acho que hoje uma das dificuldades, inclusive, é centro para Cango, né? Você tem poucas vias. Na verdade, assim, não estaria bem fácil de você dar um pulo de mobilidade, só que são coisas extremamente polêmicas, né? E assim, você também tem um limite no que você deve polarizar, né? Senão a cidade vira também discussão direto. Eu sempre entendia, não vou fazer, viu? Fique tranquilo, mas sempre entendia que nós podíamos fazer uma espécie de binário nas pontes, né? Seria muito interessante se uma só fosse até onde der, até lá no sinaleiro da Cango, mais ou menos, ou para frente, e a outra voltasse, né? Você iria ter um trânsito bacana, né? Mas aí é muita confusão. Todo binário é uma polêmica, né? Acabamos de instalar um aí que, ao meu ver, foi sucesso, mas ainda tem 2, 3% aí que reclamam. Até o povo acostumar com tudo, demora. Sempre demora. As pessoas são resistentes à mudança, né? Eu andei muito de chofer aí nos últimos dias aí, e é muito isso, né? Tem um motorista que fala, pô, isso aqui foi uma maravilha, o outro, pô, tô com um pouco de dificuldade. A galera vai se acostumando, né? E os comerciantes, né? Esses dias um cara falou para uma pessoa muito ligada, ele falou assim, meu Deus, o Kleber vai me quebrar aqui. Eu falei, meu Deus do céu, se você depende do sentido da rua, revejo tua empresa aí, cara. Eu lembro da época da ciclovia, que teve toda essa história, né? Que não ia poder estacionar na frente. A ciclovia que, nossa, não vamos poder estacionar na frente, acabou a minha empresa. E a pressão foi grande. A pressão foi grande, a ciclovia inclusive mudou de lugar. Agora, a ciclovia é um negócio que eu não quero falar muito sobre isso, porque dá a impressão assim que a gente é contra e tal, mas a ciclovia também tem que ter uma certa lógica. Aquela ciclovia que existia ali na Rua Curitiba, ela não servia para ela não tinha uma lógica, né? Uma lógica, que é você usar eventualmente para trabalhar, para locomoção, virava um lugar de passeio no final do dia, né? Aí você comprometia toda uma estruturação para no final do dia. E eu moro no edifício de Iguaçu. O meu apartamento ele dá frente para a praça, mas dá fundos também para outra rua, né? Tem os dois lados. E eu fiquei muitas vezes contando ali quem passava naquela ciclovia. Ficava horas sem passar uma bicicleta ali. Então era meio romântico a ideia, não era muito prático, né? Mas eu vou falar numa obra fictícia, vamos dizer assim. Se verba não fosse problema, se tempo não fosse problema, qual seria a obra dos seus sonhos para Francisco Beltrão, assim, para, digamos assim, para garantir uma obra que você considere determinante para o futuro da cidade? Não houvesse nenhuma limitação, isso eu gostaria de fazer. Uma nova, né? Porque já tem algumas que são muito importantes em andamento. Vamos excluir todas essas, inclusive. Uma novidade mesmo. Porto, né? Olha, uma obra prefeito. que... Pista. Lembrado. Me pegou agora, né? Seria uma avenida, não quero chamar de contorno. Uma avenida passando por trás de todos os bairros aqui, começando pelo Conjunto Esperança, Padre Eurico, Jardim Itália, Floresta, Júpiter, Sadia, por trás. Uma espécie de anel? Eu não queria chamar de contorno, chamar de uma avenida, porque a avenida você pode urbanizar melhor ela, né? É mais larga, iluminada, enfim. Eu acho que a cidade tende a crescer muito para aquele lado a hora que nós conseguirmos fazer. Porque veja, hoje todos esses bairros que eu falei, né? Vamos recapitular lá, Sadia, Júpiter, Itália, Floresta, Padre Eurico, todos eles só vêm para cá. Eles só caem. Eles vêm para o centro. Eles terminam no... Né, eles se você tiver uma avenida por trás lá, deles, né, que ligue a saída para Itapejara com a saída para o Verê, aqueles dois asfaltos, né? Eu penso que a cidade vai dar um crescimento enorme para aquela região. Né? Assim como vai crescer também a hora que nós conseguirmos trocar de lugar a captação de água da Sanepar. Isso é outra coisa que eu tenho cobrado muito, inclusive fiz colocar no projeto da Sanepar, que não tinha, no projeto de expansão, a troca, porque quando você olha Beltrão de cima, se pegar e entrar no Google aí, você vai ver o mapa, o nosso centro não é centro, né?
Ele está a 2.000 metros do final da cidade e está a 6.000 metros do outro lado. Então, assim, nós estamos aqui, a cidade cresceu toda por um lado e aqui não cresceu. Por que não cresceu para cá? Para o lado da Santa Bárbara, TFPR? Porque é a captação de água. Então, toda a região que cai no Rio Marrecas aí, chamado manancial, né, área de captação, ela não é passível de você fazer nenhum loteamento. Ela não é urbanizável, vamos chamar assim. Não é urbanizável, né? Só rural. Então você tem a cidade que ela... E é ruim para a cidade quando você não consegue crescer de maneira uniforme, porque os serviços vão ficando caros, né? O ônibus tem que andar mais, o caminhão do lixo tem que andar mais, você tem que fazer mais calçada. Então aquilo que você atenderia uma região, às vezes com metade do investimento, você precisa o dobro para ir buscar aquele cara lá na ponta, né? Então, esse seria uma obra que eu faria, é aquela avenida e essa troca está na previsão, na previsão até 2030 tem que acontecer, que é essa mudança para liberar. Daí a iniciativa privada vai se encarregar de investir Sim. E o que seria isso? Um recuo? A estação de captação ela vai mais para o interior ainda? 4 quilômetros acima do rio. Você puxa 4 quilômetros, capta a mesma água, no que bebe, limpa, então, na água vermelha. Continua no Marrecas, né? Mas ele acho que dá 4.000 metros pelo rio, você vai chegar na nova captação. Entendi. Claro que é um investimento considerável, né? Sim, muda toda uma estrutura aí, né? Encanamento e tal. E, prefeito, como anda assim a preocupação nesse setor de acessibilidade? Existem projetos nesse momento? Como é que está a preocupação em relação à pessoa com deficiência hoje? Existe a preocupação, existe o trabalho. Agora, sim, é muito cultural também, né? A nossa maior barreira é cultural. E aí todos nós temos que nos penitenciar um pouco em relação a isso, né? O poder público não é diferente. Mas o empresário, o empreendedor também tem as suas resistências em relação a isso, né? O poder público tem as suas dificuldades. Nós criamos agora, começo do ano, a Secretaria chama Secretaria do Emprego, Mulher e Bem-Estar Social. E eu solicitei, né, determinei para a secretária que dê uma atenção especial dentro dessa área do bem-estar social para os nossos como que chama agora? Tem um nome agora, não é CPD? PCDs. Para os nossos PCDs, né, de modo geral, e acompanha a confecção de calçadas, as liberações de novos alvarás, de prédios. Legal. Então, assim, tem todo um regramento. A dificuldade é realmente você implantar isso, cobrar, né, burlar. Tem muita resistência mesmo. Muita resistência dos empreendedores, né, das pessoas, no modo geral. Sim. E tem coisas que também são difíceis de você fazer também. Né? Então, por exemplo, você pega aí vamos pegar na Cango ali, um bairro mais antigo. Grande parte das ruas da Cango tem 1 metro de calçada. E ainda tem árvore plantada. Raiz, árvore. O cadeirante não vai passar nessa calçada aí, né? Aí tem outras ruas que o cara fez a casa 2 metros para cima, tem uma rampa. Sim. Tá, você pode ir lá e seria tranquilo, legalmente, a prefeitura meter uma patrola lá e arrancar aquela rampa do cara ali e fazer no nível a calçada, né? Mas você deixa o cara pendurado lá, ele não tem, né? Às vezes ele já construiu a casa perto, ele não vai conseguir entrar com o carro dele mais. Então, assim... Entendi. É difícil, né? É difícil, não é tão simples, né? Não é tão simples. Tem um prédio aqui na Vila Nova, um prédio antigo, vocês vão identificar quando eu falar, que o cara fez os degraus na calçada, né? Sim. Um prédio de 2 pisos ali, aqueles degraus aí, onde eu falei, vou arrancar esse troço aqui, né? Mas aí o cara não tem a viga do prédio aqui, não tem, ele teria que quebrar o prédio para entrar, mas não tem mais como fazer escada para dentro. Né? Então, não, justamente... construções antigas tem uma dificuldade muito grande de poder fazer uma adaptação real. Então, os novos, projetos novos, tem lá, né, outro avanço que eu considero importante que a gente fez é o IPUB, né? Tirar o IPUB da asa do prefeito ali, né? Dar uma autonomia para ele, dar uma independência para ele. Então o IPUB também tem essa coisa de planejar, de olhar a largura da rua, a edificação, colocar, trazer dentro das características necessárias de acessibilidade, de mobilidade, de fluxo. Né? Muito bem. Uma questão aí que a gente
sabe que o seu mandato vai se encaminhando para a reta final, né? 2 anos, nem 2 anos mais, né? Então, qual é o um ano e meio, né? Um ano e meio, um ano e meio, justamente. E o último ano ainda tem eleição, né? Então acaba sendo um ano mais curto, né? Mais movimentado. Qual é o futuro político do Kleber Fontana? Mas olha, tão incerto quanto essa cuca. A gente não sabe se nós vamos cortar ela. Não, a cuca a gente sabe. A cuca a gente sabe. Vocês não me contaram, eu não sei. A cuca a gente já sabe. Não há um caminho traçado, não tem essa... Eu tinha um sonho de ser prefeito, fui... Existe possibilidade de disputar uma outra eleição? Existe, não nego isso. Existe hoje a vontade, assim, tem que ser criada. Ainda não, né? Eu me identifiquei muito com o executivo nesse meio. Né? Olha ele antecipando nossas perguntas. Né? Então, eu me identifiquei muito com o executivo. Já fui legislador, né? Fui dois mandatos de vereador. Não tenho problema nenhum em trabalhar como legislador e tal, mas é diferente, né? É diferente. É muito diferente. O perfil é diferente. A responsabilidade do executivo é muito maior. A cobrança, a pressão, o incômodo, o estresse é muito maior. Mas a satisfação, eu penso que também o poder de decisão é maior também. E a satisfação de você entregar algo, de você conceber, é meio que uma criatura que você, né? Você cria, você diz, isto aqui está aqui porque eu decidi e eu fiz junto com outras pessoas, claro, mas está aqui. É algo que movimenta muito. É de uma satisfação enorme. Né? A reciprocidade das pessoas. E essa coisa do dia a dia, né? De fazer reunião, de resolver problema, de marcar, de receber, de conversar, de poder dizer o sim ou não. Tá? Então, assim, isso é muito de perfil. Eu conheço políticos que não gostam do executivo. Até estiveram, até têm talvez disposição de estar, mas não gostam. E eu sou o contrário. Eu já preferiria, né, estar sempre no executivo. O seu nome já foi cogitado para deputado federal, né? Existe essa possibilidade de se candidatar? Não, eu acho que tem que se analisar muito o contexto no momento, né? Ver como é que vai estar. Por exemplo, muitas pessoas falavam no passado, o Kleber tem esse candidato a deputado agora, né? E eu dizia assim, vem cá, candidato a deputado do quê? Deputado estadual, não. Por quê? Nós estamos bem representados. Por que eu vou por uma já tem no grupo, né? E não é só no grupo. Beltrão está bem representado. Né? Tem o Traiano, que é hoje um diferencial enorme. Tem o Reichenbach, tem a Luciana, tinha outros que ajudavam em torno. Então, assim, é bobagem. Seria um projeto pessoal. Né? Para ser candidato a deputado federal, o contexto dessa última eleição não tinha a mínima chance de eu me colocar. Porque foi uma eleição extremamente polarizada, né, extremamente extremista, não quero usar aqui a... Sim, mas é isso, né? Não, foi isso. Era para candidatos com esse perfil, inclusive. E eu não me considero um cara extremista, sabe? Eu sou um cara de centro, né? Ora um pouco mais à direita, ora um pouco mais aqui, de centro e tal. Então eu não me via nessa condição de ser candidato. Então vou lá ser candidato para quê? Abandonar um mandato que está indo super bem, que eu tenho um monte de projetos, tenho compromisso com a cidade, fui eleito com mais de 80% dos votos. Para quê? Para dizer que foi deputado federal. Mas depois o cavalo passa encilhado e você perdeu a chance. Bom, se perdi, não... Tem cavalos que de repente não era para montar, né? Então não sei o que vai acontecer, não sei o que vai ser. Eu graças a Deus não faço política por necessidade financeira, né, econômica. Então, assim, se tiver alguma coisa para frente que me animar, que for um desafio, eu vou encarar. Se não tem problema, eu vou cuidar dos meus negócios, eu volto para minhas empresas, com a minha família, tenho coisas para tá tudo certo. Tá tudo bem, né? Porque isso é bem tranquilo. Sou bem resolvido em relação a isso. Muito bem, muito bem. E falando em campanha para prefeito, então não tem jeito de terminar. Não termina não, cara. Podcast é isso aí. Esses dias teve um de 8, 9 horas, né? Bateram um recorde. Não nosso, né? Não foi nosso. Mas teve um podcast que bateu um recorde de 8 horas. Tinha um de 4 horas no dia que foi lá do... na época da campanha teve uns bem longos, né? Como é que é esse do...
Bom, enfim, o menino lá é aquele que daí um pisou na bola lá. Ah, é o Flow? O Flow, o cara, meu Deus do céu, deu 4 horas. Falei, os caras são doidos, né? Não tem condição, né? 4 horas tem que dar o apresentador. Parece os discursos do Fidel, né? Reunia todo mundo na praça. E claro que tinha um soldado do lado de cada um, praticamente. Para manter ali, né? Lá, tinha que ficar atento, né? E aplaudindo. Mas pensando na próxima campanha a prefeito, né? Fala aí, Fidel tá com a camisa quase... Sim. Não, ele tá aqui. Sempre que eu coloco essa aqui, eu lembro disso. Uma boininha também, ajudar, né? Tá todo Che Guevara aí, né? Uma estrelinha. Olha o cavanhaque vindo ali. É meio subversivo. Não, ele tem... Tupamaro, né? Ele tem um lado aí meio... Resistência, assim. Resistência é ótimo. Eu acho que ele tá querendo desviar da pergunta. Eu tô nele, ele já é o segundo ataque que eu sofro. Mas não vai escapar, né? Não adianta. Pode mudar de assunto, eu vou voltar. Alguns nomes até já se lançaram, né? Já se propuseram a serem candidatos. No seu grupo, inclusive, né? 2 nomes do seu próprio grupo. Mas na sua mente, prefeito, quais seriam os 2 nomes perfeitos para serem candidatos a prefeito e vice na próxima campanha? Te vira aí, prefeito. Agora. Realmente ele se superou, né? Realmente foi. O problema é o seguinte... essa não é a pergunta mais polêmica. Não tem como responder essa pergunta, porque eu mesmo não tenho essa convicção. Nós estamos avaliando, analisando, porque... Às vezes tem pessoas que querem e que talvez teriam merecimento, mas às vezes o cara não tem os defeitos necessários para ser candidato. Porque é muito importante que o cara tenha esses defeitos às vezes. Sim, é verdade. Então, é verdade. Tem que analisar, tem que ver o que é possível, quem que consegue agregar mais, quem que consegue continuar tendo apoios do governo, né, de figuras importantes, quem que consegue dialogar. Olha, é importante, o prefeito ele tem que dialogar, não que ele não que seja assim do protocolar, né? Mas é bom que ele tenha um bom diálogo com a imprensa, com os vereadores, com as entidades, com os representantes a nível estadual e federal, porque você vai conduzir com os servidores, né? Sim. E aí é uma relação também assim de você tem que ter um bom diálogo, mas você não pode ser submisso, né? Você tem que dizer não, você tem que... Então, tudo isso é o que nos preocupa sempre, assim, tá bom, quem nós vamos colocar, lógico que é a população que vai decidir, mas nos cabe apresentar alguém, né? Ou não, também temos a obrigação de apresentar, mas as pessoas vão esperar que você diga, olha, eu uma penso, posição do prefeito. Uma posição. Então é muito difícil, né, você trazer todos esses interesses e necessidades que o candidato deva ter, aliado à confiança, ao compromisso de continuidade, ao compromisso com o grupo, né, a intenção de voto, a baixa rejeição. Então, é uma série de fatores que vai. Então, às vezes você pode ter um cara excelente, trabalhador, honesto, bacana, não tem os quesitos eleitorais. Você pode ter um cara que é um excelente político, consegue trafegar, tem uma densidade eleitoral, você levaria ele fácil, mas daí lá na frente, na administração, vai ter dificuldades, né? E nós estamos vendo muito isso na região, né? Se vocês observar, no Sudoeste, tem exemplos de prefeitos que, por exemplo, não vou citar nome, mas eu sei 3 ou 4 municípios que foram lá e pensaram um candidato empresário, né? Não, vamos botar um empresário, o cara é bem sucedido, o cara era fantástico na empresa dele. Quando trouxeram ele para a prefeitura, foi um desastre. Porque é diferente. É diferente você ser empreendedor, você ser um bom empresário, onde você pode mandar embora, onde você pode dizer não, onde você não depende de aprovação. Né? Então o cara veio ali, mas... Tá. Outros, de repente, eram excelentes políticos, né? Como vereador, virou prefeito, foi um desastre. Tivemos boas surpresas, né? Eu sempre brinco aqui, vou falar aqui porque é meu amigo e eu tenho a liberdade para falar o nome dele.
porque eu falo de bem. Uma grande surpresa positiva para mim foi o Carlinhos lá, 2 vizinhos. Está fazendo um excelente mandato. Foi 5 vezes vereador. Sim. E nós que somos amigos do Carlinho, que admiramos ele, a gente tinha uma preocupação. Como é que o Carlinho vai ser? Porque o Carlinho, ele era muito acessível sempre. Né? E o prefeito, não que ele tenha que deixar de ser uma pessoa assim, à disposição da população. Mas o cargo exige que ele seja menos acessível. Tem que equilibrar, né? Não pode se esconder. Não pode esconder, mas não pode estar lá na porta da prefeitura também. Porque você vai comprometer. Porque a prefeitura é o seguinte, eu tenho quem trabalha comigo já ouviu dezenas de vezes isso. Você tem aqui, Francisco Beltrão, vamos arredondar, 100 mil habitantes. Tá. Tem 90 mil, 95 mil, que ia na prefeitura pegar o carnê de IPTU, uma vez por ano. Entendeu? E tem 5 mil que vivem na prefeitura. Se ele é engenheiro, ele é arquiteto, ele não sei o quê, a obra dele tem 200 arquitetos. Aqueles 20, sempre a obra dele dá problema. Sempre o dele no recuo, tinha que me ajudar aqui, porque não sei o quê, porque ali, né? Se ele é professor, sempre tem de 1000, professor tem uns 20, estão sempre descontentes, sempre está faltando alguma coisa lá, sempre está polemizando, sempre quer uma audiência com o prefeito para reivindicar não sei o quê. O colono tem 3.500 colonos, tem uns 30 que a estrada dele sempre está ruim, sempre a ponte dele está quebrando, sempre ele está perdendo não sei o quê, em todas as áreas. Então você tem um nicho de pessoas, eu chamo os piolhos de prefeitura, né? Que estão sempre na prefeitura. E aonde está a armadilha? É você, enquanto prefeito, e a tua equipe, deixar que despender a energia que é para atender os 95 mil, atender esses 5. E é facinho de você cair nessa armadilha. Entendeu? Então eu falo assim, pessoal, nós temos que atender todo mundo, mas foquem no macro, as ações por atacado. O que as pessoas querem? O que o Érico quer como cidadão? Que a luz da casa dele, na rua dele, esteja iluminada, que ele ande com iluminação na cidade, que recolha o lixo, que se ele precisar ir num posto tenha médico, que funcione o transporte coletivo, que as ruas não tenham buracos, que a cidade tenha emprego, gere emprego, que tenha lugar lá na creche para o filho dele ou do funcionário dele. Os serviços. A gestão tem que prestar serviços, atendimentos, e claro, prospectar essas outras coisas que a gente falou aqui, lazer, cultura, esporte. Né? É isso que quer. Aonde que está a dificuldade é quando a administração começa a se envolver com o pessoal, com o varejo. Né? E é muito comum, principalmente quem é vereador, eu fui uma exceção, porque a maioria dos vereadores entram tem essa nisso, coisa né? do varejo. Né? Então, que bom quando você consegue dizer, aqui, tem cara feia? Tem cara feia. Mas não tem problema, você foca, vai trabalhando, que é o objetivo. Muito bem. É isso, vamos para a hora do brodo? Vamos. Agora sim, prefeito. Estamos chegando no fim. Fica tranquilo, agora acaba. Agora vai. Mas a hora do brodo, prefeito, é o momento em que a gente... Mas não é um intervalo agora, na metade? Vamos fazer um intervalinho, depois voltamos aí. Assunto dá para arrumar. Não, com certeza. Assunto não falta aí, prefeito. Não se arrisca. Nós criamos esse momento aqui em que a gente provoca o nosso convidado a poder enaltecer o trabalho de algum amigo, de alguma empresa, de alguém que você apoia. E a gente notou que a gente vive uma época de falta de apoio, né? Que você vê essa coisa de que um amigo ali apostando em um projeto e você vê que o próprio amigo não apoia. As pessoas ao redor ficam indiferentes, né? Então a ideia é muito essa, assim, vamos poder enaltecer as pessoas que a gente gosta do trabalho. Veja, é algo extremamente delicado para a gente falar, né? Porque nós temos amigos e excelentes profissionais em todas as áreas. Sim. Assim como tem amigos que não são tão bons profissionais também, em diversas áreas e vice-versa. Então é bem complicado para o prefeito indicar alguém. Eu vou tomar a liberdade de falar de uma pessoa que está nos seus 70 anos, mas tem uma folha de serviços prestados muito bonita para Francisco Beltrão e que me ajudou muito no primeiro mandato, principalmente, e que tem concebido diversas dessas obras, tem me ajudado a pensar
que me ensinou muito de urbanismo, que é o Dalci. Né? O Dalci tem um escritório e o Dalci é contemporâneo, inclusive, do teu pai, do Hertal, né? Que também é um excelente profissional. Nós temos uma safra de grandes nomes em todas as áreas, na medicina, na educação, né? E nessa área também é importante, porque são pessoas que pensam a cidade também. Né? Eu não sou dessa área, mas eu fico pensando que área bonita, né? De você poder conceber. Eu estou viajando agora em junho, eu vou ficar uns 20 dias nos Estados Unidos. Eu estava dando uma olhada em Manhattan, até para situar um pouco ali na ilha, algumas coisas, e como eles têm essa questão de estar sempre atualizando, né? Eles estão sempre mudando. Então, há uma ponte que foi construída na década de 30, mas ela continua ativa, mas eles dão uma repaginada, mudam o entorno, fazem acesso e tal. E isso é muito do profissional, do arquiteto, do urbanista. Então fica aqui o nome do Dalci como referência, né? A todo o trabalho que ele já fez e que faz por Beltrão, mas na pessoa dele também todos os profissionais que fazem um grande trabalho, que embelezam a cidade, que fazem obras bonitas, obras diferentes, né? Porque acho que isso faz a diferença para a cidade. Muito bem. Eu vou fazer um pouco diferente hoje. Nesse final de semana, no sábado, nós organizamos um evento, né? Que foi aí um show de rock, foram 4 shows. E o objetivo era angariar fundos para o tratamento do meu filho. Está fazendo lá em Tubarão, em Santa Catarina. E aí, enfim, foi um evento de sucesso, assim. Tinham outros eventos acontecendo no mesmo dia, mas mesmo assim foi um evento de sucesso. Deu muito bom, deu bastante gente. Mas ele só foi possível porque muitos amigos ajudaram, né? Então eu quero enaltecer todos os amigos que ajudaram, né? Nós temos aqui o Luciano, que trabalhou bastante nesse dia aí. Quero agradecer muito pelo Luciano. Meu irmão Bruno, a minha cunhada Bruna. O Joaquim ajudou muito, a Deise ajudou também, Valdir Espada, né? Sem comentários, né? Não vamos comentar muito. Não vamos comentar muito, mas ele ajudou muito também, a esposa dele, a Grazi, o Júlio, a Marília, a minha cunhada, Ana Paula, foi essencial, ela quem cuidou da cozinha, do cachorro-quente lá com as tias. Foi aonde? Né? Aconteceu na Taberna do Albergue, também agradecer a eles, que é do Guilherme, né? Então, assim, foi um evento muito legal. Agradecer a todo o pessoal aí, que a Nico e o Eduardo ajudaram muito também. Então, quero agradecer de coração todos esses amigos que ajudaram muito esse evento a acontecer, né? Que foi muito legal. Bacana. O Luciano estava lá, testemunhou, né? Isso aí. Realmente, me surpreendi com a qualidade das bandas. Muito bons. Muito bons os shows. Muito legal. Tua vez, Luciano. Eu sim vou fazer diferente. Eu lembrei de um amigo meu que, na verdade, a gente nunca se encontrou pessoalmente. Ele mora em Santa Catarina, ele é um cara que comercializa e faz manutenção de arco e flecha. Olha só. Que é o Gilberto Américo. E é um cara muito respeitado nesse meio, né? E eu já fiz serviço com ele. Tem outras pessoas aqui de Beltrão que eu sei que já mandaram arcos para ele fazer revisão. E é um cara muito competente nessa área. Ele vende, comercializa os melhores arcos e palestras e bestas das melhores marcas do mundo. Que legal. E ele faz a manutenção. É um cara muito respeitado nesse meio. Acho que ele é conhecido em todo o sul do Brasil. Muito bem. Somos amigos, legal. Mas nunca nos encontramos. Uma hora eu tenho que visitar o Giba Américo. Legal, legal. Muito bem, então agora sim, vamos à bundinha da Cuca, né? Pergunta final, né? Pergunta final. Prefeito, a gente sempre encerra aqui perguntando para o nosso convidado se ele pudesse retornar e conversar com ele mesmo de 17 anos, 16 anos. Perigoso isso, né? Perigoso. Mas qual é a dica que se daria, né? Qual é a sugestão que se daria se isso fosse possível? Para o jovem Kleber. Então, uma pergunta bem interessante, né? Pega a gente para fazer uma retrospectiva, né? Algo assim que mexe com a gente. Mas eu penso que seria talvez um pouco mais de prudência. Prudência. Eu era um pouco imprudente na minha adolescência e juventude, até os meus 20 anos por aí. E depois a vida vai acalmando, né? E eu sempre falo assim que o bom é não perder essa impetuosidade. Né? As pessoas não podem, essa coisa da juventude deve permanecer. Agora, a pessoa não pode ser também muito assim explosiva, nervosa e tal.
E eu tinha isso, aos meus 17, 18, aos 20 anos, né? Depois, e também é interessante porque eu acho que a vida pública me lapidou também. Isso, porque a vida pública exige essa temperança, né? Essa coisa de acalmar e tal. Então, acho que seria isso. Pedir para o Kleber lá de 17 anos, ó, vai mais devagar. Vai com calma. Tá certo, tá certo. Bom conselho. Bom conselho. Boa resposta. Muito bem. Então chegamos ao final do nosso... Bom, muito obrigado aí. 31º episódio. Exatamente. Muito bem. Com a ilustre presença aqui do nosso prefeito. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre assuntos tão importantes, tão bacanas e a gentileza de vocês aí de entrevistar. Obrigado mesmo. A gente agradece, sabe que a sua agenda é corrida, né? Sabe que tem muito compromisso e o fato de ter aceitado conversar com a gente. Certamente alguma outra coisa teve que ficar de lado, né? Para poder fazer isso. A gente é muito, parabéns a gente é muito agradecido. Pela maneira com que vocês conduzem aqui. Certamente os entrevistados conseguem passar essa missão que é, né, da entrevista, de realmente trazer os temas importantes, e quem está na outra ponta, acredito que fica satisfeito também. Com certeza, com certeza. Mas agradecemos, sabemos que não é fácil, agradecemos muito por ter vindo hoje aí, prefeito. Obrigado, valeu prefeito. mesmo. Eu agradeço.